Bem-vindo ao canal Escatológico. Bom, quero analisar agora o conceito da física teórica, que é a corda cósmica. Então, se você pesquisar aqui cordas cósmicas no Google, vai aparecer aí na Wikipedia um tópico a respeito disso, tá? Então ele fala assim, que cordas cósmicas são defeitos topológicos hipotéticos unidimensionais, espacialmente, que podem ter se formado durante uma fase de transição de quebra de simetria no início do universo, quando a topologia da variedade de vácuo associada a esta quebra de simetria não era simplesmente conexa. Então a análise dessa frase, essa primeira frase dele, a gente vê o quão imaginativa é a física teórica. Porque ele começa aqui, falando assim, são defeitos topológicos. Topos tem a ver com geográfico, aquilo que está localizado em determinado lugar. Entretanto, aqui, essa topologia não diz respeito a algo real, tá? É algo imaginativo. É o espaço. Aqui é o espaço que ocupamos, mas o espaço sideral, o espaço que pode ser curvado. Então, eles aí ensinam, então a relatividade, por exemplo, ensina que tudo que existe curva o universo. Então, qualquer energia, qualquer tipo de energia, você ocupa um espaço e você aí está curvando esse espaço. Tudo para eles tem uma curvinha, né? Eles têm tara por curva. Tá? Então, são defeitos topológicos hipotéticos. Quer dizer, não são reais, isto é apenas uma hipótese imaginativa, tá? Então ele diz que são defeitos topológicos hipotéticos unidimensionais. Então ele está lidando aqui com apenas uma dimensão dessa hipótese e que podem ter se formado durante uma fase de transição de quebra de simetria. Então a simetria diz respeito à harmonia de forma, tamanho entre as partes de um objeto ou imagem. Então eles se tocam, eles são iguais. Então pode ser também definido como tudo aquilo que pode ser dividido em partes. Então nessa teoria aí das cordas cósmicas, houve justamente, segundo ele, uma quebra dessa simetria, dessa harmonia. Então ele diz que no início do universo, quando a topologia da variedade de vácuo... Agora, se você for estudar o que é topologia do vácuo, você vai perceber que dentro do contexto da física de altas energias, esses defeitos topológicos são soluções não perturbativas de certas equações diferenciais. Vocês podem ver que não tem nada a ver com a realidade, mas sim tem a ver com observações geradas dentro de uma equação. Equações diferenciais não lineares em teorias de campo e representam configurações localizadas e estáveis de energia. Então, nessa física teórica, nada é concreto. Tudo, na verdade, provém de categorias elaboradas pela mente humana, a partir da análise de dados matemáticos. Então, aí há uma desconexão. Essa física teórica, principalmente a quântica, um evento que ocorre, não necessariamente ele é causa de outro evento, tá? É isso que nós podemos entender aqui. Então, o universo, para ele, surgiu do caos. O caos total, e não se sabe o porquê o tal de Big Bang originou alguma coisa, porque não existe causalidade. Existe, na verdade, algo que eles dizem o seguinte, que a coisa só existe se for percebida. Isso aí já entra nos meandros filosóficos. Então vocês podem ver como uma coisa é louca, né? Não tem nenhum sentido isso aqui. É esperado que pelo menos uma corda por volume de Hubble seja formada. É esperado. Os caras depositam aqui a fé. Eles depositam aqui a fé nesses acontecimentos hipotéticos e que podem, segundo lá equações que eles criam, podem realmente ser comprovadas por meios
matemático, ou matemágicos, não é? Então é algo assim que, como os caras perdem tempo, entendeu? Em cima de elucubrações sem nenhum sentido. Então o que é esse volume de Hubble? Vejam só. E eles gostam de utilizar termos assim herméticos. É algo assim muito próximo da alquimia, tá? Então ele diz aqui, ó, o que é o volume de Hubble. E tem a ver com aquilo que nós estávamos anteriormente falando aqui neste vídeo, tá? Em cosmologia, que é a cosmologia, tá? Cosmologia é aí o estudo da realidade cósmica, o formato, né, de toda a nossa realidade, como é que tudo se comporta. Em cosmologia, o volume de Hubble, ou esfera de Hubble, né, tudo para eles é esférico, tá? É a região do universo circundante a um observador, para além do qual objetos se afastam do observador a um ritmo maior do que a velocidade da luz, devido à expansão do universo. Então, a teoria da evolução, combinada com esse Big Bang, que foi gerado, ou ele foi aperfeiçoado na mente de um jesuíta chamado Georges Lemaitre, esse universo que surgiu do Big Bang está em expansão. É um universo inflacionário. Então ele vai crescendo, e eles dizem então que isso tem um limite. Quando terminar de crescer, haverá uma explosão dessa bolha, a bolha explode e ele então começa a reduzir. Aí começa a desinflacionar até se comprimir novamente para explodir de novo. Tudo no eterno retorno, que isso aí é uma filosofia hindu, é o eterno retorno. Isso aí também foi muito popularizado por Nietzsche, aquele filósofo ateu, tá? Então a existência desse volume de Hubble foi contemplada pelo físico teórico Tom Keeble na década de 1970. Então ele teria aí contemplado a existência desse volume de Hubble. Então vocês veem como é que os caras, eles ficam aí fazendo referência a uns físicos, eles ficam aí fazendo referência uns aos outros, como se os caras eles fossem revolucionários, né? Como se tivessem aí revolucionado o mundo inteiro que nós conhecemos por causa dessas teorias ridículas. Vocês veem alguma coisa sendo gerada de positivo por conta dessas cordas cósmicas? É uma hipótese dentro de um modelo hipotético. Aí ele fala, a formação de cordas cósmicas é algo análogo às imperfeições que se formam entre os grãos de cristal em líquido solidificando, ou as rachaduras que se formam quando a água congela. As transições de fase que levam às produções de cordas cósmicas, tá? O universo ele é cheio de falha, né? Na teoria desses caras. Então, existe aí essas cordas cósmicas, que pelo que eu estou lendo aqui, entendendo, são cicatrizes que surgiram aí pela formação do universo circundante, tá? É isso aí que eles estão falando, tá? Essa é a comparação mais ou menos. As transições de fase que levam à produção de cordas cósmicas são prováveis, prestem atenção aos termos, tá? São prováveis de terem ocorrido durante os primeiros momentos da evolução do universo. Aí o cara usa hipotéticas palavras, os termos hipotéticos podem ter-se, e ele utiliza também a expressão são prováveis, tá? Tudo probabilidade. Aí ele diz que essas cordas podem ter se produzido, se originado, logo após, vejam só, a inflação cósmica. Isto é uma previsão bastante genérica, tanto em teoria quântica de campos e modelos da teoria de cordas do universo primordial. Então, para eles, o universo primordial se encontra aí dentro da cronologia do Big Bang, que descreve a história do universo e seu futuro de acordo com essa cosmologia. Então, os estágios iniciais da existência do universo são estimados em 13,8 bilhões de anos atrás, com uma incerteza, quer dizer, os caras, né, ainda colocam assim, com uma incerteza de cerca de 21 milhões de anos no nível de confiança de 68%. Então,
Então vejam só, ele ainda coloca aqui a palavra confiança. Confiança é fé. Esse modelo, o modelo desses caras, não passa, na verdade, de uma religião mal ajambrada. Eles estão formando uma religião e um exército de religiosos, de seguidores dessa comédia cósmica. Isto é uma comédia cósmica, isso aqui é para se rir. Ao contrário dessas afirmações e crenças nonsense, eu prefiro crer que vivemos em um mundo que foi formado por Deus, pela inteligência divina, que se revelou na natureza, nas escrituras sagradas, mediante a sua intervenção na história do povo eleito, e se revelou em Cristo também para os eleitos, do que em dados oriundos de uma ciência da incerteza, de uma especulação e interpretação fantasiosa de dados externalizados em um volume de crença pontilhada por dogmas e suposições ad hoc, inseridas com a finalidade de dar aparência de metodologia científica no que é apenas imaginação sem nenhum fundamento científico. Agora vamos ver a aplicação prática possível dessa teoria das cordas cósmicas. Richard Gotts dizia que as cordas cósmicas foram criadas momentos depois do Big Bang e propôs em 1991 o teorema da viagem do tempo por meio delas. As cordas cósmicas são mais finas que átomos, mas mesmo sendo mais finas, a massa delas são imensuráveis, vejam só. E por serem tão massivos, eles têm grande atração gravitacional e por isso distorce o espaço-tempo. O tempo e o espaço são apenas uma camada, um único tecido, tudo envolto em elucubrações. Então, envolto dentro dessa filosofia, dentro dessa elucubração e imaginação, temos o tecido distorcido do emaranhado do espaço-tempo. Então, por conta disso, por conta de haver essa distorção do espaço-tempo, o tempo mesmo passa de forma mais retardada em suas proximidades e, além de ter tanta atração gravitacional, também consegue viajar em velocidades próximas da luz. Após isso, em 1991, o mesmo Richard Gotts lançou o artigo que dizia que as cordas cósmicas poderiam ser usadas para viagens no tempo ao passado. Se isso fosse possível, essa teoria, essa viagem no tempo através das cordas cósmicas, já teríamos aí muitos visitantes ou do passado ou do futuro aqui convivendo conosco no século XXI. Mas isso não ocorre. Mas ocorre sim naqueles videozinhos do YouTube que mostram improváveis viajantes do tempo carregando um celular, uma máquina fotográfica, uma roupa diferenciada em épocas que não era para existir esse tipo de coisa. Então tem uma mulher lá no filme do Charlie Chaplin que provavelmente ela está usando um celular, utilizando um celular. As pessoas não sabem nem o que é que ela tem no ouvido. E ele diz, se duas cordas cósmicas fossem em velocidades opostas, em altas velocidades, e uma nave espacial, já entrou a nave espacial no percurso, pessoal. A nave espacial, o povo não consegue nem construir um foguete com energia nuclear, que dirá uma nave espacial como a Enterprise de Star Trek. Então ele disse, se duas cordas cósmicas fossem velocidades opostas em altas velocidades e uma nave espacial seguisse a trajetória dessas cordas cósmicas, iria ser transportado ao passado, fazendo um trajeto circular em torno das cordas cósmicas. Assim, realizaria a verdadeira viagem ao passado de forma teoremática. Fé por fé, prefiro a fé nas escrituras sagradas e na revelação, dado que, como seres humanos, vivendo em um mundo caído, portadores de uma natureza caída, dependemos da misericórdia de Deus para termos acesso à verdade acerca de muitas coisas, principalmente no que tange ao conhecimento de verdades espirituais, que se contrapõe à proposição de verdades de falsas religiões ocultistas, travestidas em conceitos pseudocientíficos. Fica a dica.